Olá, meu amigo e minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um início de semana de trabalhos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu sou uma pessoa bastante confiante em Deus, então por isso eu faço sempre essas referências no início e no final de cada conteúdo. Eu ia começar a semana com a questão já dessa orquestração do golpe, com falas de generais, Braga Neto, Heleno, Bolsonaro e etc. Mas eu resolvi mudar. E tem um objetivo óbvio, porque eu quero fazer uma linha do tempo junto com você, para que nós possamos ter um entendimento muito mais apurado das questões. Nós não estamos falando de alguém ou de grupo de pessoas que recentemente pensaram em dar um golpe, pensaram em matar o Lula, o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. Nós estamos falando de uma família que desde há muito é envolvida com o crime, com as milícias, com o crime organizado e etc. e tal. Então eu resolvi trazer a questão do Bibiano. Bibiano, o fim do Bibiano, tem alguma relação com o que eles queriam fazer com o Lula, a exemplo, um envenenamento? Porque é uma coisa muito curiosa. O Bibiano era uma pessoa muito saudável, não fumava, não bebia, lutava jiu-jitsu. Enfim, isso deixou inclusive amigos e parceiros políticos meio perplexo com esse tal infarto que ele teve assim repentinamente. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse assunto, mas eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, todas elas, assiste o conteúdo até o final, dá o teu precioso certinho, dá um comentário para engajar o vídeo e principalmente compartilha, porque todo esse cenário que está sendo mostrado hoje, ele tem que ser feito como um quebra-cabeças, ligando peça por peça, ponto por ponto e assim por diante. Por isso que esse conteúdo eu abri na semana sobre o Bibiano. Então, sem mais perda de tempo, mais um comentário anteriormente. Será que o Bibiano incomodou a família a tal ponto que, quem sabe, pudesse ter acontecido algo como queriam fazer com o Lula, com o Alckmin, a exemplo, envenenamento ou produtos químicos, etc. e tal? É para se questionar, é para se pensar. Então, vamos assistir algumas falas do Bibiano que levam para o centro das atenções o que é a família, o que é o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, e dentre outras revelações que ele faz, e que depois ele morre. Simples assim. Então assiste esses conteúdos, a sequência, e volta comigo no meu comentário final. Estou te esperando. Plano para matar Lula envenenado reabre debate sobre morte de Bibiano. Ele morreu em março de 2020 aos 56 anos, após sofrer um infarto em seu sítio em Teresópolis, no Rio de Janeiro. A morte surpreendeu amigos e parceiros políticos, em razão da boa saúde e da juventude do ex-ministro do governo Bolsonaro. Ele era lutador de jiu-jitsu desde jovem, não bebia nem fumava. Chegou a se filiar ao PSDB e planejava ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2020. No dia 2 de março de 2020, ele deu a sua última entrevista. Ele parecia estar muito bem fisicamente. No entanto, no dia 14 de março de 2020, ele faleceu de infarto. São notórias, né, Vera? Mas eu não sou psiquiatra nem o senhor. Eu também não, hein? Então. Mas o comportamento dele mostra uma instabilidade muito grande, um nível de agressividade, na maioria das vezes uma agressividade despropositada, não é muito grande, aquilo não é normal, ele deveria procurar um tratamento. Em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente, dizer o seguinte: olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do palácio, isso pode dar um impeachment. O senhor que tem tanto medo de impeachment vai deixar que isso se instale aqui, mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes
que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo, e nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. O presidente parece que escolhe a dedo pessoas muito perigosas. Inclusive, há uma pessoa muito próxima a ele que recentemente tentou sequestrar um jornalista do Sistema Globo. Pegou o jornalista Lauro Jardim na saída de um restaurante em São Paulo e tentou enfiar o Lauro Jardim dentro de um automóvel, uma coisa meio forçada. O Lauro ficou muito nervoso, muito preocupado, o assunto foi levado à direção da TV Globo, foi parar no departamento jurídico da TV Globo, do Jornal Globo, perdão, e essa pessoa foi notificada, inclusive, pelo Sistema Globo para que não se aproximasse mais do Lauro Jardim. Essa mesma pessoa já ameaçou uma outra jornalista da revista Época e já fez ameaças veladas também a uma outra jornalista do Jornal Globo. Aí está. Sob nenhuma alegação eles querem ser contrariados. Sob nenhuma alegação eles querem ser desconstituídos do seu muito poder. E esse Carlos Bolsonaro é realmente um doente mental. E o incrível é que, como disse o Bebiano, o pai não consegue controlar o filho. E por incrível que possa parecer, é o filho mais querido do Bolsonaro. Simples assim. Então, é um processo que nos instiga, além do que a pandemia, mais de 700 mil pessoas mortas, as pessoas que, pelos seus fanatismos, mataram outras pessoas do lado contrário, de esquerda, petistas, lulistas, tudo isso num absurdo. Esse próprio cidadão que agora explodiu a própria cabeça lá em Brasília, tudo isso faz parte de um processo de cultura do ódio. E como o Bebiano falou, a questão do gabinete do ódio, a ABIN paralela, tudo isso foi feito. E eles não gostaram que essas questões viessem a público. Não parece estranho? Então eu penso que isso é o começo da questão que nós vamos tratar durante a semana. Amanhã nós vamos falar sobre o modo de desespero que está o Flávio Bolsonaro, para que a gente possa começar a ter uma noção do que de fato está acontecendo, os desfechos, mas também ter uma visão muito clara de que o que está acontecendo não significa que será um ponto final nesse fanatismo e de outras tentativas de golpe no Brasil. Então nós precisamos estar alertas, precisamos estar ativos, altivos e atentos, porque nada terminou. Nós estamos ansiosos para ver o Bolsonaro na cadeia, mas não é apenas colocá-lo na cadeia, esses generais e todos que participaram do golpe. Essa é barrar de uma vez por todas com essas tentativas absurdas de tentar dar golpe no Brasil. Simples assim. Então eu peço para você compartilhar esse vídeo, deixar o certinho, como eu já pedi, fazer um comentário, porque nós precisamos divulgar e fazer as pessoas entenderem que não estamos falando de alguém que recentemente quis cometer um ato criminoso de golpe de Estado, mas de pessoas que há muito tempo são envolvidas com crime, com coisas ilícitas e etc e tal. Está dado meu recado, porque aqui é a voz libertadora, e doam quem doer, o objetivo é este, e como eu sempre digo, ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.